Meu ex-namorado me convidou para o casamento dele para exibir sua noiva rica, mas meu acompanhante virou o jogo da forma mais inesperada. Dylan, 30 anos, e eu, 22 anos, nos conhecemos enquanto trabalhávamos meio período no Starbucks. Eu ainda estava na faculdade na época e estava economizando dinheiro para sair definitivamente da casa dos meus pais, enquanto ele pagava seus empréstimos estudantis. Os pais dele tinham muitas dívidas devido ao vício em jogos e não podiam ajudá-lo financeiramente. Inicialmente, nos aproximamos conversando sobre nossas famílias, mas eventualmente percebemos que realmente gostávamos de passar tempo juntos. Após me formar, 2 anos depois, eu havia economizado o suficiente para morar sozinha. Dylan, por outro lado, ainda lutava com suas dívidas estudantis e não conseguia sair da casa dos pais. Então, ofereci que ele se mudasse comigo, mas infelizmente, por causa das dívidas, ele não conseguia nem pagar a parte dele do aluguel. Decidi então cobrir 80% do valor total, deixando apenas 20% para ele pagar, e ele aceitou prontamente. Fora o aluguel, dividíamos igualmente as contas de serviços. Embora Dylan e eu tivéssemos empregos diferentes, o trabalho dele era mais prático, exigindo que ele estivesse presencialmente no local por longas horas, enquanto o meu era corporativo, com um cronograma mais flexível. Meu chefe não se importava se eu trabalhasse no escritório ou de casa, desde que entregássemos os resultados mensais. A rotina de trabalho do Dylan muitas vezes o impedia de ajudar nas tarefas domésticas. Como resultado, eu cuidava das louças, roupas, limpeza e da comida. Eu não me importava de fazer tudo isso, já que entendia o quanto o trabalho dele era exigente. No entanto, eu pedi que ele, pelo menos, tirasse o lixo, já que sempre era o último a comer entre nós. Infelizmente, ele sempre esquecia, e eu acabava tendo que fazer isso todas as manhãs. Lembro de uma vez em que precisei sair para trabalhar no fim de semana. Quando voltei, encontrei a casa em total desordem. A pia da cozinha estava cheia de louça suja, embalagens vazias e papéis de chocolate espalhados por toda parte. A roupa suja havia se acumulado e o lixo não tinha sido levado para fora. Como você pode imaginar, eu estava furiosa. Depois de um longo dia de trabalho, tudo o que eu queria era descansar, mas ao olhar em volta, simplesmente não consegui relaxar. Passei o dia inteiro limpando, esperando que Dylan notasse e valorizasse meu esforço. Quando ele finalmente chegou, me cumprimentou com um abraço e disse o quanto sentiu minha falta, mas nem percebeu a diferença na casa. Sentou-se imediatamente para assistir ao jogo, me deixando com uma sensação de frustração e desvalorização. Caí no choro. Não sei se foi o cansaço, a falta de sono ou a indiferença dele, mas pela primeira vez percebi o quanto ele pensava pouco de mim. Ele olhou para trás e perguntou se havia algo errado, mas balancei a cabeça, fingindo estar bem, e disse que ia me deitar. Antes, ainda o lembrei de levar o lixo, e ele assentiu. Mas, como você deve imaginar, no dia seguinte, o lixo ainda estava lá. Perdi a paciência quando ele desceu para a cozinha e me pediu café da manhã. Disse a ele que, se quisesse comer, que cozinhasse para si mesmo. Ele disse que eu estava sendo rude, e foi nesse momento que comecei a gritar com ele sobre como ele era inútil dentro de casa. Ele piscou, como se não tivesse feito nada de errado, e pediu para eu não exagerar. Respirei fundo e perguntei por que ele nunca tirava o lixo. Ele respondeu que sempre esquecia. Perguntei então o que mais ele fazia em casa, além de voltar do trabalho e sentar-se na frente da TV com uma cerveja. Ele começou a dizer que sempre estava cansado e que merecia descansar. Concordei com ele, disse que sim, ele precisava do tempo dele para relaxar. Mas e eu? Lembrei a ele que, depois do meu expediente, eu chegava em casa, cozinhava para nós dois, limpava a casa, lavava nossas roupas, passava as camisas dele para a semana e tudo o que eu esperava era que ele levasse o lixo. Dylan, então, disse que nunca me pediu para fazer nenhuma dessas coisas. Continuou dizendo que tinha um trabalho muito exigente e que, como namorada, eu deveria entender e ajudá-lo. Ele até tentou justificar dizendo que não era grande coisa,
já que a mãe dele fazia o mesmo pelo pai. Quando ouvi isso, fiquei realmente furiosa. Percebi que, apesar de trabalhar tanto em casa, eu estava permitindo que ele me tratasse como uma empregada, mesmo sem sermos casados. Olhei diretamente para ele e disse que não faria mais nada para ajudá-lo em casa. Eu não era a mãe dele e éramos iguais. Disse que ele precisava cozinhar sua própria comida, lavar suas roupas, passar suas camisas, tirar o lixo e limpar sua bagunça. Os olhos do Dylan se arregalaram e ele começou a protestar, mas levantei a mão e o interrompi. Disse que havia mais. Ele também precisava pagar 50% do aluguel ou se mudar. Dylan ficou chocado e perguntou de onde aquilo estava vindo. Disse a ele que estava cansada de trabalhar tanto e não me sentir valorizada. Ele claramente queria dizer mais, mas saí de casa porque já estava atrasada para o trabalho. Essa foi a primeira vez na vida em que impus limites tão fortes, mas não me senti culpada. Cumpri minha palavra e só limpei a minha parte, sem fazer nada extra. Foi satisfatório vê-lo correndo pela casa, procurando roupas limpas ou tentando passar suas camisas antes do trabalho. Ele não lavava os pratos nem levava o lixo, esperando que eu cedesse, mas eu me recusei, mesmo quando a louça começou a acumular e cheirar mal. Decidi comer apenas comida de delivery para poder jogar as embalagens fora sem precisar ir até a cozinha. Ele tentou conversar comigo várias vezes, insistindo que eu deveria ser uma boa parceira e cuidar dele, mas continuei firme e irredutível diante de suas exigências. Quando chegou a hora de pagar o aluguel, eu depositei 50% do valor diretamente para a nossa locadora e informei que o Dylan pagaria os outros 50%. Ele tentou voltar para casa e discutir comigo, gritando que eu deveria pagar 80% como antes, mas me recusei. Lembrei a ele que, mesmo quando eu fazia isso, ele nunca valorizou o meu esforço e que agora eu havia terminado com essa ajuda. Ele tentou arranjar desculpas, mas no fim das contas teve que pagar sua parte para essa locadora. Durante todo esse tempo, ele nunca se desculpou, nunca sentou comigo para expressar arrependimento ou reconhecer o quanto eu fazia pela casa. Foi decepcionante ver que ele nem sequer admitiu que eu estava certa sobre toda a situação. Olhando para trás, me arrependo de não ter percebido quem ele realmente era muito antes. Como você pode imaginar, nos meses seguintes, nossas brigas só pioraram. Ele me culpava por tudo e tentava me manipular para que eu voltasse ao meu antigo comportamento. Foi quando recebi uma promoção no trabalho, e isso pareceu ser a gota d'água para Dylan. Um dos nossos amigos em comum, que também é meu colega de trabalho, deve ter contado para ele, porque naquela noite tivemos a pior briga do nosso relacionamento. Dylan voltou para casa bêbado e me acordou no meio da noite gritando que precisava falar comigo. Ele estava de ressaca depois de ter comemorado com meus amigos naquela noite. Pedi para conversarmos no dia seguinte, mas ele insistia que precisava me contar algo importante. Sonolenta e irritada, me sentei na cama só para que ele parasse de gritar e perguntei o que era tão urgente. Foi quando Dylan começou, bêbado, a me contar que tinha conhecido alguém no trabalho. Eu sabia de quem ele estava falando, porque a tinha visto em uma das festas da empresa que ele me levou. O nome dela era Bella, e ela tinha apenas 22 anos. Era filha de um industrial, obviamente muito rica. O único motivo pelo qual ela trabalhava era porque o pai dela insistia que ela precisava ganhar experiência profissional. Dylan continuou dizendo que estava se apaixonando por ela, porque, segundo ele, ela era uma mulher de verdade, diferente de mim. Olhei para ele sem qualquer emoção, porque, honestamente, eu não me importava. Eu deveria ter ficado abalada, mas não fiquei. Eu já sabia que nosso relacionamento estava morrendo. Na verdade, éramos basicamente colegas de quarto naquela altura. Ele continuou falando sobre o relacionamento com ela, mas eu o interrompi no meio da frase. Disse que, para ser sincera, não me importava com ele estar saindo com outra pessoa e que ficava feliz por ele. Sugeri que terminássemos amigavelmente e que ele pudesse se mudar o quanto antes. Dylan me olhou com a testa franzida e perguntou se eu estava com ciúmes da nova garota. Sorri e balancei a cabeça,
dizendo que estava aliviada por ele ter encontrado alguém, porque agora eu não me sentiria culpada por terminar tudo. Dylan ficou furioso ao ouvir isso e mudou completamente de expressão. Perguntou se era por causa da minha promoção no trabalho que eu estava tão confiante. Respondi que minha promoção não tinha nada a ver com o término, e sim com o fato de que, nos últimos meses, percebi que não éramos mais compatíveis. Expliquei que estávamos mais como colegas dividindo um apartamento do que como um casal, e por isso entendia ele querer outra pessoa. Achei que Dylan ficaria feliz com a minha honestidade, mas, em vez disso, ele começou a gritar, dizendo que odiava mulheres modernas como eu, que se gabavam da carreira. Segundo ele, Bella era uma mulher muito melhor, porque só queria casar e ter filhos. Mesmo com seus gritos, mantive a calma e lembrei a ele que cada mulher tem desejos diferentes. Bella vinha de uma família rica, então talvez não se importasse com carreira, mas eu gostava da minha. Disse que, se ele queria uma mulher como Bella, deveria ficar com ela. Afirmei que não valia a pena continuar discutindo e que ele poderia se mudar assim que pudesse. Os olhos dele se arregalaram e ele perguntou como eu conseguiria pagar o aluguel sozinha. Expliquei que tinha recebido um aumento e agora podia pagar o valor total sem precisar de colegas de apartamento. Ao ouvir isso, ele começou a gritar novamente, dizendo que eu queria me exibir. Disse que Bella era mais rica do que eu e que até tinha uma casa que o pai comprou para ela. Continuou dizendo que eu precisava mudar e ser mais submissa. Em tom sarcástico, disse que no fim das contas, os homens queriam uma dona de casa, não uma mulher que ganhasse mais do que eles. Nesse ponto, pedi que ele calasse a boca, pois estava cansada de discutir no meio da noite. Disse que ele tinha até o final do mês para se mudar e até lá podia dormir no sofá. Ainda o ouvi resmungando, mas ignorei e voltei a dormir. Felizmente, ao longo da semana, Dylan começou a arrumar suas coisas e lentamente se mudou. Eu já estava animada só de pensar em finalmente ter aquele espaço todo só para mim. Quando voltei para casa, fiquei chocada ao ver Dylan e Bella sentados no nosso sofá. Olhei para ele com curiosidade e ele me informou que, como aquela seria sua última noite no apartamento, queria mostrar para Bella onde ele morava. Eu não conseguia acreditar na audácia dele de trazer outra mulher para dentro de casa sem sequer me perguntar, sabendo que eu estaria de volta. Não quis ser rude com Bella, pois achei que ela não tinha culpa da situação, então tentei ser educada com uma convidada. Cumprimentei-a com educação, mas, para minha surpresa, ela me olhou com desprezo e nem sequer respondeu. Decidi não levar para o lado pessoal e fui me refrescar. Mais tarde, enquanto eu cozinhava uma massa para mim na cozinha, Bella veio pegar um copo d'água. Ela ficou ali parada, me observando por um minuto, o que me deixou desconfortável. Perguntei se ela queria alguma coisa, mas ela me lançou o mesmo olhar de desprezo de antes. Resolvi ignorar a presença dela e continuei cozinhando, planejando levar a comida para o quarto e comer em paz. Depois de comer, quando estava prestes a descer, ouvi Dylan e Bella conversando. Bella dizia a Dylan como ele era sortudo por ter se atualizado depois de ter namorado alguém que parecia comigo. Fiquei paralisada de choque ao ouvir Dylan rir e concordar com ela. Bella, então, perguntou por que ele havia se apaixonado por mim algum dia. E foi aí que Dylan disse algo que me destruiu completamente. Ele confessou que me usava, porque eu era ingênua o suficiente para pagar os encontros e emprestar dinheiro durante a faculdade. Ele até revelou que eu paguei mais da metade do aluguel nos últimos anos, o que permitiu que ele economizasse muito dinheiro. Não consegui acreditar no que acabara de ouvir. Sempre suspeitei que ele podia estar se aproveitando da minha boa vontade para pagar a maior parte do aluguel, mas não fazia ideia de que ele estava me usando desde o início. Bella e ele continuaram falando sobre nosso relacionamento, zombando de mim de todas as formas possíveis. Eu estava prestes a desabar em lágrimas por causa da humilhação que senti, mas não queria que eles me vissem assim. Voltei silenciosamente para o andar de cima e passei o resto da noite chorando baixinho no travesseiro. Na manhã seguinte, quando acordei,
Dylan e Bella já tinham ido embora. Ele havia levado as últimas coisas dele e oficialmente se mudado. Andei pela casa em silêncio e soube naquele instante que estava finalmente livre dele. Não consigo descrever o alívio que senti ao saber que ele se foi da minha vida e da minha casa. Chorei de alegria e até dancei pela casa. Depois, comecei a limpar o lugar inteiro, para que não sobrasse nenhum vestígio dele por ali. Nas semanas seguintes, aproveitei imensamente viver sozinha. Parei de me importar com o que Dylan e Bella tinham dito sobre mim. Estava tudo indo muito bem. Até 2 meses depois, quando um amigo em comum nos contou, no trabalho, que Dylan ia se casar com Bella. Fiquei surpresa, porque tudo parecia muito repentino. Esse amigo me mostrou as fotos de noivado deles e eles realmente pareciam muito felizes juntos. Senti uma pontada de tristeza ao lembrar que Dylan havia me usado por todos esses anos, mas também reconheci que nunca teria sido feliz ao lado dele, de qualquer forma. Então, fiquei satisfeita que ele tivesse encontrado alguém que o fizesse feliz. Naquela mesma noite, ao chegar em casa e verificar minha caixa de correio, encontrei um convite de casamento inesperado. Meus olhos se arregalaram de choque quando percebi que era de Dylan e Bella. Comecei a pensar que talvez tivesse sido um engano ou que ele me convidara apenas por educação. Até abrir o convite e ver algo rabiscado no canto. Dentro do cartão estava escrito: "Quero que você venha ao meu casamento para ver a vida grandiosa que terei com a Bella." Foi então que caiu a ficha. Ele só havia me convidado para se exibir, para mostrar sua nova parceira rica, seu casamento, sua vida de luxo. Respirei fundo, tentando entender por que ele teria o descaramento de me enviar um convite desses, depois de tudo que eu fiz por ele ao longo dos anos. Toda a raiva e frustração que eu guardei dentro de mim veio à tona naquele instante, e eu soube que precisava dar o troco. Confirmei presença no casamento, com o acompanhante. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça, e eu estava determinada a fazer Dylan se arrepender de ter me convidado. Abri meu laptop e comecei a vasculhar os perfis de Bella nas redes sociais. Examinei cada foto, cada publicação que ela já havia feito. Com sorte, finalmente encontrei o que procurava. Apenas 6 meses atrás, Bella havia terminado com seu ex-namorado Jake. Havia várias postagens com ele, e as fotos datavam do ensino médio, ou seja, eles estiveram juntos por muito tempo. Enviei uma solicitação de amizade para Jake com meu perfil. Quando ele aceitou, mandei uma mensagem. Para minha surpresa, ele respondeu. Começamos a conversar e fui sincera desde o início. Contei que era a ex de Dylan e revelei meu plano de levá-lo como meu acompanhante ao casamento. Jake ficou intrigado e curioso sobre por que eu estava entrando em contato com ele. Expliquei tudo. Nas semanas seguintes, ele se abriu comigo, contando que Bella o traiu várias vezes, e o último caso dela havia sido justamente com Dylan. Isso foi uma novidade para mim, porque eu não fazia ideia. Jake continuou revelando como Bella sempre teve atração por homens mais velhos. Então, ele não ficou tão surpreso quando ela anunciou que estava apaixonada por Dylan, enquanto ainda estavam namorando. Como você pode imaginar, o término foi bem ruim, e ele a bloqueou de todos os lugares, apesar de ela ter insistido que deveriam continuar amigos. Pelo jeito como ele falava dela, parecia que Jake ainda era apaixonado por Bella. Também contei a Jake minha própria experiência com Dylan, como ele havia me usado por todos aqueles anos. Desabafei tudo. Falei sobre tudo o que Dylan me fez passar e como ele e Bella zombaram de mim. Jake ficou chocado ao ouvir como Dylan havia me tratado e falado sobre mim. Depois de ouvir tudo, Jake finalmente concordou em me acompanhar ao casamento. Eu me senti animada só de pensar na expressão do meu ex e da Bella ao me verem chegar com Jake. No dia do casamento, como esperado, os olhos de Dylan se arregalaram quando me viu entrando com meu acompanhante especial. Ele deve ter reconhecido Jake imediatamente como o ex da Bella. Ignoramos completamente a reação dele e fomos até nossos assentos. Dylan veio até mim e sussurrou furioso, perguntando por que eu estava ali com o ex da Bella. Apenas sorri. Ele não podia causar uma cena diante de todos,
Então, teve que voltar ao altar, lançando olhares raivosos na minha direção. Na hora da entrada da noiva, todos se levantaram. Bella estava deslumbrante em seu vestido branco longo, caminhando pelo corredor com o pai ao seu lado. A cerimônia correu bem, e depois os convidados seguiram para a recepção. Bella deve ter ido se trocar, pois entrou com outro vestido. Ela que ainda não havia nos notado quando viu Jake sentado ao meu lado e parou, paralisada. Bella olhou para mim, depois para Jake, claramente confusa. Ela perguntou a Jake o que ele estava fazendo comigo. Sorri e disse que o havia convidado como meu acompanhante, para que pudéssemos apoiar o casamento dela. Ela ficou furiosa e perguntou a Jake se estávamos namorando agora. Jake permaneceu em silêncio, pois era uma pergunta absurda, e o rosto de Bella começou a corar de raiva. Jake pediu para conversar com ela em particular, pois não queria que ela fizesse um escândalo. Ela concordou, lançando um olhar venenoso para mim antes de sair com ele. Olhei para Dylan, que observava tudo de longe com olhos de águia. Apesar de preocupado, ele não podia fazer nada, pois precisava fingir que estava tudo bem. A festa continuou, todos pareciam se divertir, mas após uma hora, Bella ainda não havia voltado. Alguns convidados começaram a notar e cochichar entre si. O pai de Bella ficou preocupado e pediu para uma das madrinhas ir ver o que estava acontecendo. 1 minuto depois, a madrinha voltou correndo com uma carta na mão. Ela anunciou para todos que Bella havia fugido com o ex-namorado. Todos ficaram em choque. A madrinha continuou lendo a carta, onde Bella admitia que, ao ver Jake, todos os sentimentos que ainda tinha voltaram à tona e que havia cometido um grande erro ao se casar com Dylan. Os convidados ficaram ainda mais espantados. Dylan, parado ali, parecia ter levado um golpe. Eu também fiquei chocada, pois embora minha intenção fosse apenas provocar Dylan, levando Jake como meu acompanhante, nunca imaginei que as coisas terminariam daquele jeito. Dylan parecia prestes a explodir. Os pais de Bella pediram educadamente que todos se retirassem e pediram desculpas pelo ocorrido. Observei Dylan, antes tão orgulhoso e cheio de si, agora ali parado, sozinho e humilhado. Desde o casamento, me senti um pouco culpada, mas ao mesmo tempo não pude evitar a satisfação de ver que o plano de Dylan de me humilhar saiu completamente pela culatra. O evento que ele planejou para mostrar sua vitória sobre mim acabou sendo o palco da sua queda. Por levar um convidado especial e arruinar o casamento do meu ex, venho recebendo reações mistas desde que compartilhei minha história. Muitos de vocês concordaram que eu fiz bem, outros acham que fui longe demais. Preciso esclarecer que nunca foi minha intenção destruir o casamento do meu ex, e isso nunca foi mencionado nas conversas com Jake. Não tenho ideia do que Bella e Jake conversaram em particular para que ela tomasse uma decisão tão rápida. Eu apenas queria ser um pouco vingativa com Dylan, já que ele havia me convidado só para se exibir por estar casando com uma parceira rica. Não tive nada a ver com a decisão de Bella de acabar com o casamento. Mandei uma mensagem para Jake perguntando o que aconteceu e vou atualizar assim que ele responder. Atualização 2. Jake me procurou. Ele me mandou uma mensagem longa ontem, basicamente dizendo o quanto estava grato por eu tê-lo levado ao casamento. Contou que ele e Bella haviam viajado juntos na lua de mel que ela originalmente faria com Dylan. Eles também conversaram com os pais dela, que estavam muito preocupados. Jake me disse que em breve quer me encontrar pessoalmente para esclarecer tudo. Enquanto isso, Dylan vem tentando entrar em contato comigo sem parar desde o casamento. Ele ligou várias vezes e mandou mensagens horríveis, me culpando pelo fim do casamento. Nunca respondi, nem tenho interesse em falar com ele. Sei que não tive nada a ver com o fato de Bella e Jake terem fugido juntos. Hoje, Dylan apareceu na porta da minha casa, sabendo que eu estaria em casa no fim de semana. No começo, me recusei a abrir a porta e pedi que ele fosse embora, mas ele continuou gritando, dizendo que não sairia até falar comigo. Abri a porta só um pouco e disse a Dylan que ele não estava autorizado a entrar na minha casa.
Se quisesse falar comigo, teria que fazê-lo ali mesmo do lado de fora. Dylan começou a gritar, dizendo que eu tinha arruinado completamente a vida dele. Aparentemente, ele já tinha pedido demissão do trabalho, achando que nunca mais precisaria trabalhar depois de se casar com alguém rica como a Bella. Com raiva, ele me perguntou por que levei Jake ao casamento deles. Comecei a ficar irritada com ele, jogando toda a culpa em mim. Então, resolvi contar que eu sabia de tudo que ele tinha falado com Bella naquela noite. Seus olhos se arregalaram de choque quando revelei que sabia que ele só me usou durante todos aqueles anos para pagar o aluguel e bancar os encontros. Disse que fiz tudo aquilo porque o amava, mas ele nunca teve nenhum respeito por mim. Falei que mesmo quando ele me traiu com Bella, eu não fiz escândalo, nem interferi no relacionamento deles. Só perdi a paciência quando ele teve a ousadia de me convidar para o casamento apenas para se exibir da vida nova com sua parceira rica. Disse que ele não tinha o direito de vir até minha casa gritar comigo por algo que eu não causei. Bella era adulta e fez sua própria escolha ao abandoná-lo. Então, ele que ficasse bravo com ela. Ao ouvir isso, Dylan começou a gritar de volta, dizendo que a culpa não era dele, se eu era ingênua o suficiente para não perceber que estava sendo usada e que eu não deveria puni-lo pelo passado. Ri com desprezo e ouvi ele dizer que Bella era sua chance de mudar de vida, que ele tinha trabalhado duro para seduzi-la e que eu arruinei tudo. Essas palavras foram tão desprezíveis que pedi para ele sair imediatamente ou chamaria a polícia. Ele riu e disse que eu nunca teria coragem de fazer isso. Então, peguei o celular na frente dele e comecei a discar. Ele recuou imediatamente e disse para eu não exagerar, pois já estava indo embora. Fechei a porta na cara dele e prometi a mim mesma que seria a última vez que o veria. Desde então, o bloqueei em todos os lugares e avisei minha família sobre o ocorrido. Planejo trocar as fechaduras da casa e instalar uma câmera na porta. Assim, se ele voltar, poderei registrar seu comportamento e fazer uma denúncia formal. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização. Estive muito ocupada com o trabalho e não tive tempo para responder às centenas de mensagens perguntando se eu e Jake nos encontramos. Fico feliz em dizer que sim. Finalmente nos vimos. Jake me convidou para almoçar há uma semana, dizendo que estava pronto para conversar. Quando cheguei ao local, vi Bella sentada ao lado dele. Fiquei tensa, achando que ela queria começar outra briga. Mas, para minha surpresa, ela sorriu educadamente e me cumprimentou de forma calorosa. Eu estava confusa, mas Jake me garantiu que ela estava ali apenas para se desculpar. Bella assentiu e pediu desculpas sinceras pela forma como havia me tratado no passado. Ela então contou sua versão da história com Dylan. Revelou que Dylan sempre era gentil com ela no trabalho, dando muita atenção. Como passavam muito tempo juntos, ele vivia reclamando de mim e do nosso relacionamento, dizendo que estava infeliz e que queria alguém como ela, mais bonita. Bella disse que acabou se deixando levar, principalmente quando seu relacionamento com Jake passava por dificuldades, e se envolveu com Dylan uma vez. Depois disso, Dylan a convenceu a terminar com Jake, dizendo que ele não era bom o suficiente para ela. Ele mandava mensagens dizendo que ela era perfeita para ele e que poderiam ter uma vida juntos. Com culpa por ter traído Jake, Bella terminou com ele achando que teria um futuro com Dylan, mesmo com a diferença de idade. Bella confessou que, ao me ver no casamento, ficou insegura pela forma como eu era independente e ficou com inveja por eu não precisar de um homem para cuidar de mim. Pediu desculpas por ter ferido meus sentimentos. Contei a ela o quanto trabalhei duro na vida para chegar onde estou. Ela assentiu, olhando para baixo, visivelmente envergonhada. Perguntei o que havia acontecido entre ela e Dylan no dia do casamento. Ela disse que, ao ver Jake, ficou abalada. Ao olhar nos olhos dele, percebeu que ainda o amava e que nunca sentiu o mesmo por Dylan. Eles conversaram em particular e perceberam que ainda tinham sentimentos fortes um pelo outro. Decidiram então fugir juntos. Depois disso, Bella deixou uma carta explicando tudo à família.
Desde então, estão juntos e muito apaixonados. Ela contou que conversou com os pais, que ficaram furiosos no início, mas acabaram aceitando. Bella também vai entrar com um pedido de anulação do casamento com Dylan em breve. Apesar de tudo não ter me caído bem por completo, fiquei satisfeita ao ver que pelo menos duas pessoas encontraram felicidade em meio a tanto caos. Dava para ver nos olhos deles o quanto estavam felizes juntos. Almoçamos, conversamos mais um pouco e nos despedimos. Desde essa conversa, não voltei a falar com nenhum dos dois. E, sinceramente, nem quero mais fazer parte desse drama. Meu plano agora é focar em mim mesma e continuar me dedicando ao meu trabalho. Não sei o que vai acontecer com Dylan, mas espero que ele aprenda com seus erros e pare de buscar relacionamentos apenas por interesse financeiro.